Esse é o 9º vídeo de uma série Conhecendo a Verdade. Eu peço que você esteja compartilhando, amém? Hoje eu quero falar de fundamento. E quando eu falo de fundamento, estou falando do sucesso, do segredo do sucesso, de ser bem-sucedido, né? Talvez essa palavra sucesso não soe bem aos seus ouvidos, mas em hebraico, ser bem-aventurado é ser mais que feliz, é ser um sucesso. Jesus projetou você para ser um sucesso, para ser abençoado, para que dê certo as coisas. Como eu posso ser bem sucedido em tudo? Já sou abençoado com toda sorte de bênção, mas como é isso na prática? Aqui em Atos capítulo 4, versículo 10 ao 12, diz a receita: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra. O que é a pedra? A pedra é uma base de uma construção. É o fundamento de uma construção. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Uma pedra angular é uma pedra de partida, uma pedra que serve de fundamento para as outras. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então, se não há outro nome, não há outro fundamento que eu possa construir a minha vida. Eu me lembro de Mateus 7, quando Jesus disse: olha, aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprarão os ventos, a tempestade, o terremoto, vão bater de ímpeto contra aquela casa, mas ela não vai cair, porque for edificada sobre a rocha. E você vê que esse mesmo vento soprou na casa que não foi edificada sobre a rocha, mas caiu. Então não são as coisas externas, como eu costumo dizer, nem as tempestades ou as tribulações que vão determinar se eu vou ser bem-sucedido ou não, mas onde eu estou edificando. O fundamento é a base, é o que é mais precioso. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, nós veremos aqui no ministério de Paulo por que ele foi bem-sucedido. Porque pessoas nasciam de novo, porque pessoas eram transformadas, porque aconteciam milagres no ministério do apóstolo Paulo. Ele diz aqui: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento. O fundamento tem que ser lançado. Mas a questão não é só o fundamento. Qual é o fundamento? E o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A palavra grega para fundamento é a palavra timélios. Timélios significa um sistema de verdades, uma base para construir, para começar ou recomeçar a vida. Um sistema de princípios, de caráter, de moral, de ética. A questão e a pergunta é: onde estamos edificando o nosso caráter, a nossa vida, a nossa fé? Amém? Jesus, ele não é um meio, ele é o fim. Ele disse: eu sou o começo, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então Jesus não é o meio, Jesus é o fim. Jesus é o fundamento. Ele não é o meio apenas para a minha autopromoção, ele é o fundamento para as minhas emoções, para a minha vida. O salmista disse: Deus é o meu refúgio, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Ele estava dizendo: ele é o meu edifício, ele é a minha força, ele é o meu fundamento. Eu me lembro de uma história que eu gosto de contar sobre aquelas rodeirinhas que ficam atrás da bicicleta, né? Quando éramos crianças, tínhamos bicicleta e não sabíamos andar direito, e aquelas rodeirinhas nos davam um certo conforto e nos iludia, pensávamos que sabíamos andar de bicicleta. Mas com o passar do tempo, eu me lembro quando criança, meus colegas que sabiam andar de bicicleta de verdade, que tiraram as rodeirinhas, eles começavam a correr melhor, a subir na escada da calçada com mais facilidade, a passar por quebra-molas com mais facilidade. E eu comecei a perceber que aquela rodeirinha, embora trouxesse um certo conforto, impedia o meu progresso e o meu crescimento. Por quê? Eu estava com um fundamento errado nas rodeirinhas. E eu tive que tirar as rodeirinhas e sair da zona de conforto para realmente usufruir de uma vida de sucesso e bem-sucedida no que diz respeito a andar de bicicleta. A minha pergunta é: quais são as suas rodeirinhas? Sabe que nós devemos confiar em pessoas, em amigos, em irmãos, devemos confiar nos médicos, devemos confiar nas ervas, nos chás, nos remédios, mas nós não devemos tê-los como fundamento.
Não, não há outro fundamento a não ser Jesus Cristo. E estamos confiando mais nas coisas e em pessoas do que Jesus Cristo. Talvez a sua rodeirinha hoje, que esteja lhe dando conforto, mas está iludindo você, porque está impedindo de você crescer, seja aquela irmã do círculo de oração, seja o seu pastor, o seu líder. Não que nós não precisemos de pessoas para crescer, mas nós estamos colocando pessoas em lugar de Jesus Cristo. Talvez a sua rodeirinha seja o seu marido, seja o seu emprego, coisas que você esteja se apoiando, mas que está impedindo. Talvez seja aquele remédio de dor de cabeça, que você não consegue mais por estar com aquele costume, desenvolver sua fé para receber cura. Qual é a sua rodeirinha? Qual é o seu fundamento? Amém? Jesus disse para seus discípulos: quem dizes por aí quem é o Filho do Homem? E vários disseram, ele é Elias, é João Batista. E vós o que dizeis? O que é que estamos dizendo? Quem é Jesus Cristo? Para Jesus é importante o que você está dizendo. Para Jesus é importante edificarmos a nossa vida, o nosso ministério nele. Eu fico observando às vezes líderes e pastores divulgando o seu ministério, divulgando a placa da igreja mais do que Jesus Cristo. Não há outro nome. Então o fundamento é Jesus Cristo. Paulo não se importava em divulgar o próprio nome dele ou a placa da sua igreja local. Paulo estava divulgando Jesus Cristo, por isso ele foi bem-sucedido. Ele colocava as pessoas para ter uma singularidade, para ter uma intimidade, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Paulo fazia discípulos. Então que Jesus Cristo hoje seja o centro das suas emoções. Como eu posso colocar? Jesus como centro das minhas emoções, da minha vida, pensando em Jesus, tendo um relacionamento de oração pessoal com Ele, me revestindo da graça do Senhor Jesus Cristo, me revestindo da armadura de Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Amém? Devemos confiar em coisas e pessoas, mas devemos progredir e desenvolver a nossa fé.